Glória a Deus. Então, quando nós ouvimos o que não devemos, nos desequilibramos, ficamos doentes do ouvido, desequilibrados, difícil de se manter de pé na presença de Deus, difícil de manter a família de pé, porque tem um desequilíbrio. Mas hoje o Senhor está nos equilibrando com a palavra. Quem pode dar o glória a Deus? Diga assim: eu estou sendo orientado pela palavra. Para quem não sabe, o sol nasce no leste, mas também é chamado de oriente. Todos os navegadores, quando não tinham uma bússola, eles olhavam para o sol, e o nascer do sol declarava para onde eles tinham que seguir. Então eles eram orientados pelo sol. Mas há pessoas que estão desorientadas. O sol da justiça não raia mais na sua vida. Ele não sabe para onde ir, estão perdidos. E hoje Deus está nos orientando, nos equilibrando, nos abençoando. Se isso é uma realidade na sua vida, se expresse no nível da realidade que você vive em Cristo. E há pessoas que estão desorientadas dentro da igreja, não vê mais o sol da justiça. A sua vida está em trevas, e é sobre isso que nós vamos estar tratando hoje, em o nome de Jesus Cristo. A palavra do Senhor que eu tenho para o seu coração hoje, tem como título, Recalculando a Rota. Diga comigo, recalculando a rota. Recalculando a rota. Um dia desses eu peguei um Uber, e aí nesse carro, o rapaz era para entrar numa determinada rua, ele passava essa rua. E eu percebi que no GPS do celular dele, fazia um barulhinho, e aparecia escrito, recalculando a rota. E aí era para entrar numa outra rota que já tinha sido recalculada, e o celular dele ajustava de novo, porque ele não entrava naquela, ele conhecia um outro caminho, recalculando a rota, até chegar no destino. Destino é diferente de propósito. Destino é onde você vai chegar, e propósito é o que você vai fazer quando chegar lá. Muitas pessoas têm se perdido no propósito, não sabem o que vão fazer quando chegar no destino. E Deus tem um destino para cada um de nós. Fale para o teu irmão aí do seu lado, diga, Deus tem um destino para você. Foi fraco, diga para o outro lado, que esse daí não quis ouvir, diga, Deus tem um destino para você. Glória a Deus. Então, todas as vezes que você acionar um GPS, vai ter a sua localização atual versus o seu destino. Então a localização atual contra o seu destino, ou versus o seu destino, vai traçar uma rota. A rota é por onde você deve seguir, para chegar onde você tem que chegar. E quando você chegar onde você tem que chegar, vai existir um propósito. Diga, eu nasci com um propósito. Glória a Deus. GPS significa global, olha só, Global Position System. Sistema de posicionamento global. Quando você aciona o GPS, você aciona a sua localização. E como fazer para dentro do posicionamento que você está, chegar no lugar onde você quer ir. Tem gente aqui que quer viver uma vida de bênção. Tem gente que quer que a sua família seja uma bênção. Tem pessoas aqui que estão orando para que os seus filhos sejam uma bênção. Que estão orando para que o seu casamento seja uma bênção. Diga-se comigo, o GPS de Deus está ligado. E Ele sabe a minha posição atual. Não tem para onde se esconder, amém? Ele sabe onde você está e como você está. Mas Ele te criou com um propósito. Ele sabe onde você vai chegar e o que você vai fazer quando chegar lá. Você pode dar um glória a Deus por isso? E para que isso aconteça, é necessário recalcularmos. Na verdade, o Senhor tem recalculado as rotas nas vidas de algumas pessoas. O GPS da terra, muitas vezes, para te levar ao destino que você quer, te joga pelo caminho mais rápido, às vezes pelo caminho mais fácil, te faz circular por lugares e territórios perigosos. Não foi uma pessoa só, várias pessoas, para ir para um determinado lugar, tiveram que passar por favelas, onde os chefes daquela favela, os principados que dominavam aquele lugar, tiveram que fazer o carro voltar de ré, sendo alvejado por tiros, porque o GPS jogou por lugares perigosos. O GPS de Deus nunca vai te jogar por um lugar perigoso. Quando Ele traçar uma rota para você, talvez a rota não seja mais fácil, mas é o caminho a ser seguido. Existe um caminho para você seguir. Este caminho não é o mais fácil, mas é o que você deve seguir. E eu quero ler com você o Salmo 18, o verso 30. Vai aparecer aqui na tela.
Você que trouxe a sua Bíblia pode abrir. Abra a sua Bíblia no Salmo 18 e o versículo 30. Glória a Deus. O Senhor sabe onde você está, irmão. Ele sabe a sua localização atual. Você pode dar glória a Deus? Ele marcou hoje com você uma paradinha aqui para você reabastecer. Glória a Deus. Sabe? Porque no céu não falta nada. E o Espírito Santo de Deus vai encher o teu tanque hoje, em nome de Jesus Cristo. Só quem quer o seu tanque reabastecido da glória de Deus, se expresse mais no nível que você quer. Vai! Glória a Deus, aplauda o Senhor. Eu vou contar até 3, você lê comigo. 1, 2, 3, vai! Quanto a Deus, o seu caminho é perfeito. O caminho de Deus é sempre perfeito. Ele traçou rotas para que nós possamos chegar no objetivo que Ele já preparou antes da fundação do mundo, para cada um de nós. E nos deu o livre-arbítrio. E as pessoas confundem um livre-arbítrio com liberação do propósito. O fato do Senhor permitir que você não entre na rota que Ele desenhou para você, não impede o propósito de Deus de se realizar na sua vida. Porque afinal de contas, o livre-arbítrio é só para você entender que você pode escolher o caminho que você quer, mas o propósito será sempre o de Deus. E o propósito de Deus vai acontecer. Mas então o que eu faço da minha vontade? Sujeita ela ao Senhor. Sujeite a sua vontade à vontade de Deus. Diga para o Senhor: eis-me aqui, Senhor. Faz de mim o que o Senhor quiser. Porque se eu não seguir pelo caminho do Senhor, Ele me devolverá ao destino. Só que pelos caminhos tortuosos, caminhos que eu não queria passar. Porque se o caminho de Deus é perfeito, o do homem pode errar. Mas o de Deus é perfeito, siga pelo caminho perfeito. A Bíblia diz, nessa tradução, que a promessa do Senhor é provada. Ou aprovada. Na minha tradução diz, a palavra do Senhor é aprovada. Quando Deus disser para você assim, em 200 metros entre à direita, faça o que Deus mandou. Sexta-feira, vá para a sua célula, faça o que Deus mandou. Tem culto hoje, não fique em casa, saia e vá adorar a minha presença. Faça o que o Senhor mandou. Porque quando você não faz, você exerce o livre-arbítrio. Só que o Senhor vai ter que recalcular a rota. Cutuca alguém aí e fala assim: se você não fizer o que o Senhor ordenou, Ele recalcula a rota. Quem entendeu isso aí, dá uma glória para Ele aí. 2 Samuel capítulo 22, verso 31, fala a mesma coisa que fala Salmo 18, verso 30. A mesma coisa. Então, se o caminho de Deus é perfeito, existe um caminho para eu seguir. E o caminho para eu seguir não é o meu. O caminho para eu seguir é o dele. Está na hora da igreja aprender de Deus e saber que Ele é bom. Que os caminhos de Deus são melhores do que os nossos. Que nós vamos viver muito melhor se fizermos o que o manual para o ser humano diz para fazermos. E o manual da vida do ser humano é a Bíblia. Quantas pessoas entraram em rotas alternativas e tiveram que recalcular a rota? O Senhor recalculou a rota, porque o GPS é de Deus, não é nosso. O Senhor recalculou a rota e devolveu a pessoa para o destino que Ele já tinha preparado. E cumprir o propósito que Ele já tinha determinado. Para isso eu escolhi apenas 2 personagens da Bíblia, que está recheado de personagens que o Senhor recalculou a rota para a vida deles. E o primeiro personagem está descrito no livro de Juízes, capítulo 1, e na verdade capítulo 13, versículos do 1 ao 5. Juízes 13, do 1 ao 5. Vai falar de um homem chamado Sansão. Diga Sansão.
A Bíblia vai dizer no versículo de número 5 que Deus tinha um propósito para Sansão. E o propósito da vida de Sansão era destruir os filisteus. A mãe de Sansão era estéril. O seu pai Manoá queria demais ter um filho, mas a esposa dele era estéril. Um anjo aparece para ela, revela a sua esterilidade, diz para ela: você não tem filhos, você é impossibilitada de ter filhos, mas eis que o teu ventre conceberá e dará à luz a um menino, e ele será o libertador do povo, porque ele vai destruir os filisteus. Ele vai diminuir os filisteus que se achavam o máximo. Na cabeça dele não vai passar navalha, porque ele é um nazireu. Diga escolhido. Diga escolhido. Irmão, não sei se você não entendeu que você é um escolhido. O Senhor, Ele determinou que você é um escolhido. Ele diz assim, ó: não foi você que escolheu a mim, eu escolhi você para que você vá e dê frutos. Existe um propósito. Quem dá um glória a Deus pelo propósito de Deus? Para que você vá e dê frutos, e os vossos frutos permaneçam. Então entenda, existe um motivo para a sua existência. Os frutos são para o Senhor. Este é o propósito. O destino é o céu, mas existe um propósito na terra, e este propósito tem que acontecer para que o reino do céu chegue até a nossa vida na terra, e um dia nós possamos viver neste reino eternamente. Então preste atenção. Nasce Sansão. Na cabeça de Sansão não podia passar navalha, porque ele era separado, ele era um escolhido, ele era nazireu. Ele cresce e os seus cabelos crescem junto com ele. Não podia beber bebida alguma, ele era separado. Havia um propósito para a vida de Sansão. Só que agora Sansão já está grandão, Sansão já está forte. Todos esses homens fortes que você encontra nos filmes, né, que eles destroem tudo quando estão na sua fúria, como o Hulk, né, tem uma força terrível, né, como o próprio Sansão. Ele, com uma queixada de jumento, matou 1000 homens, colocou um portão de 1 tonelada nas costas e jogou sobre os habitantes de uma cidade que estavam vindo contra o povo dele. Então ele era um homem que tinha uma força absurda, ele era um homem que tinha uma força surreal, mas quando ele era cheio do Espírito Santo. E agora ele grandão, fortão, temido, herói de Deus, reconhecido pelo seu povo, a nação entendia que ele era um homem de Deus. O Senhor havia dado algumas diretrizes para ele, dizendo assim: olha, não entra numa determinada rua, não faça isso aqui porque você não pode. E de repente Sansão encontrou Dalila. Diga Dalila. Quando ele encontra Dalila, ele se apaixona. Saiu da rota. E o que o Senhor fez? Recalculou a rota, senão ele não cumpriria o seu propósito. Quando Deus recalculou a rota da vida de Sansão, Sansão agora ele tem a sua cabeça raspada por Dalila. Ele disse: sairei como das outras vezes. Ou seja, muitas vezes ele já tinha vencido o povo filisteu, mas desta vez ele foi aprisionado. Ele teve os seus olhos furados. Ficou um tempão empurrando uma moinha, que nem uma mula. Até que um dia, os filisteus resolveram brincar com o herói de Deus. E colocaram Sansão dentro de uma arena. O povo todo reunido para brincar. Sansão tinha virado o bobo da corte, o palhaço dos filisteus. Um herói transformado em palhaço, porque perdeu a rota. Uma criança entra com ele. E no meio da arena, essa criança conduzindo Sansão. Sansão sem a sua cobertura. Ele estava empurrando a moinha. Mas quando ele está empurrando aquela moinha como uma mula, o seu cabelo foi crescendo, a cobertura foi sendo devolvida. Não fique sem cobertura. Não fique sem liderança. Não perca quem ora pela sua vida. Porque, meu irmão, de fato precisamos da cobertura. E agora Sansão tem o seu cabelo crescido de novo, está no meio de uma arena, cego, guiado por uma criança. Sabe o que significa isso? Ele estava sendo levado para onde qualquer criança leva para brincar. De repente Sansão diz para o menino assim: me coloque entre as duas colunas.
E quando ele está no meio das duas colunas, ele fala: Senhor, ainda só essa vez, tem misericórdia de mim, me encha com teu Espírito. E ele foi cheio do Espírito Santo, e ele derrubou as colunas do templo, e os filisteus foram destruídos, diminuídos. O propósito de Deus, no capítulo 13, versículo 5, era que Sansão nascesse para cumprir esse momento. Só que ele não precisava pagar com a vida. Deus recalculou a rota da vida de Sansão, e Sansão pagou com cegueira, com sofrimento, com angústia. Todas as vezes que você sai do caminho descrito no Evangelho de João, capítulo 14, verso 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você saiu do caminho, você pode estar entrando em rotas que vai te levar para sofrimento. Primeira coisa que acontece para quem sai do caminho é ficar cego, irmão. Fica cego com relação à igreja, fica cego com relação aos seus líderes, aos seus pastores, fala o que não deve. Perdeu a cobertura. Aí começa a sofrer que nem uma mula, porque o mundo machuca. O mundo maltrata. Quem fazia o serviço que Sansão estava fazendo eram mulas. E tem gente que não mede consequências, está disposto a pagar o preço de mula para fazer a sua vontade ou a vontade da sua carne. Deus está recalculando a rota. Presta atenção, irmãos. Muitas pessoas se afastaram do Evangelho, e o Senhor já acionou o recálculo, ou o novo cálculo da rota da vida deste homem, do cálculo da rota da vida desta mulher, e vai devolvê-lo ao propósito. Porque se existe um propósito para a sua salvação, este propósito vai acontecer. Se a palavra de Deus diz: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa, não se desvie do propósito, porque Deus vai fazer você voltar para Ele, porque tem um projeto com a sua família. Não perca a sua família. Um outro homem que teve a rota recalculada foi Jonas. Jonas era filho de profeta. Automaticamente havia uma unção sobre ele. Alguém diz: filho de peixe, peixinho é. E no Evangelho alguém diz assim: filho de homem ungido, de pastor, de profeta, não é peixinho, não é profetinha, não é. A unção que está sobre a vida do pai cai sobre a vida dos filhos. Pode não querer, mas já está com unção, já está sobre os ombros. O Senhor vai recalcular a rota quantas vezes for necessário, mas o propósito da unção sacerdotal já está sobre os ombros. Ponto final. Vai fugir? Pode fugir. Jonas recebe um comando: Jonas, vai à grande cidade, a cidade de Nínive, e prega contra ela. Jonas, quando observa a cidade de Nínive, era conhecida naquela época como a cidade dos ladrões. Os homens maus da face da terra. Imagina, meu irmão, se o Senhor te levantasse e dissesse para você: você vai entrar num local dominado pelo Estado Islâmico e você vai pregar para eles. Você ia, sim ou não? A resposta da tua alma: não! E Jonas recebeu uma missão desse nível. Vai à grande cidade de Nínive e prega contra ela. Irmãos, diz que os homens de Nínive eram tão ruins, os ninivitas, que todas as pessoas que se levantassem contra o governo ninivita tinham as cabeças cortadas, e as suas cabeças eram penduradas em praça pública para demonstrar o poder. Você imagina, meu irmão, você passar ali na rua, ter algumas cabeças na pracinha para demonstrar o poder de um grupo. Era assim que eles trabalhavam. Era um poder tão terrorista, que às vezes eles colocavam homens vivos amarrados em praças. Um homem de capuz abria a sua barriga, abria a barriga do homem vivo, colocava um gato dentro e fechava. O homem já estava gritando com a dor da barriga aberta, ainda colocava um gato vivo dentro e segurava a barriga dele para que o gato destruísse todos os órgãos e essa pessoa morresse na presença de todos, para dizer assim: nós somos maus, não se levante contra nós. E agora Deus fala para Jonas assim: ó, Jonas, vai lá na grande cidade de Nínive e fala que eu vou destruir aquela cidade. Prega contra ela. Jonas, quando ouviu aquilo, faria a mesma coisa que talvez você faria. Fez a mesma coisa que talvez você faria. Fugiu.
E aí ele está fugindo para Tarsis, chega no porto, entra no navio, aí vocês já conhecem a história. Quando Jonas entrou no navio, o Senhor ligou no GPS, recalculando a rota. O navio agora está no meio do mar, uma tempestade veio, porque nessa nova rota tem tempestades. Se você sair do caminho, você vai entrar numa rota que tem tempestades. No meio da tempestade, o navio quase sendo destruído, o capitão do navio disse assim: olha, vamos clamar cada um ao nosso Deus. E todos estavam clamando aos seus deuses e o vento não parava. Foram até Nínive, foram até Jonas que estava dormindo no porão. Jonas estava dormindo no porão. Jonas, levanta e clama ao teu Deus. Como pode tu dormir diante de uma situação dessa? Quem é o teu Deus? Ele fala: meu Deus é o Senhor dos Exércitos. De onde tu vem? Ele fala de onde ele veio. Qual ocupação é a tua? Ele falou: sou profeta. E por que esse mal se abateu sobre nós? Ele diz: por minha causa. Irmão, sabe quem era esse cara que estava deitado lá no porão? Era a igreja. Sabe por que a tempestade está sobre a nação? Porque a igreja está dormindo. Porque a igreja precisa ser acordada. Quem é o nosso Deus? O nosso Deus é o Senhor dos Exércitos, o Deus Todo-Poderoso. Qual é a nossa ocupação? Nós somos profetas dessa geração. Então nós temos que levantar para profetizar. E de quem a culpa por essa nação está assim? A culpa é da Dilma, a culpa é do Temer. Não, a culpa é da igreja que se corrompeu, da igreja que está dormindo, da igreja, meu irmão, que adormeceu. É hora da igreja se levantar. Todas as vezes que falamos de um clamor, meu Deus do céu, como é difícil despertar o povo para clamar. Está cada um clamando ao seu Deus do seu jeito. E a igreja está onde? Descansando. Eu não vou hoje não. Não, sabe o que é? Eu estou cansado. Lançaram sorte. Caiu sobre Jonas. Era Deus recalculando a rota. A sorte que lançaram, presta atenção, quem lançou sorte foi o pessoal do navio. E essa sorte caiu sobre Jonas. Se é sorte, é azar, irmão. Jonas ia ser lançado para fora do barco. Eles já tinham jogado todas as coisas fora para o barco não naufragar. Irmãos, o Brasil, o povo está jogando tudo fora. Estão jogando leite fora, estão jogando carne fora, estão jogando verdura fora, está jogando tudo fora, daria para alimentar milhões de pessoas, sendo lançado no lixo. E a igreja? Dormindo. Quando a sorte, o azar caiu sobre Jonas, pegaram Jonas e lançaram no mar. Quando lançou no mar, a tempestade no barco estranho parou. A tempestade no mar parou. Escute o que eu vou lhe dizer. Quando você for devolvido para a direção correta, a tempestade que está se abatendo sobre a sua família vai parar. A tempestade que está se abatendo sobre filhos vai parar. Seja devolvido para o destino. Seja devolvido para o propósito de Deus. Quando Jonas é lançado no mar, a Bíblia fala de um grande peixe. Alguém fala que é uma baleia, por ser talvez um dos maiores peixes da terra. Jonas foi engolido pelo peixe. A Bíblia fala, olha só como é impressionante, olha isso. Jonas capítulo 1, verso 17. Preparou, pois, o Senhor um grande peixe. Sabe como é que eu chamei isso quando eu estava preparando isso aqui? Deus solicitou um Uber para Jonas. Jonas, estou mandando um Uber para você. Falou para o peixe: vai lá buscar Jonas. Acionou no dispositivo do peixe, pá, a localização de Jonas. O peixe vem, não pega ninguém no caminho, porque o passageiro era Jonas. E engoliu Jonas. Pá. Jonas agora, meu irmão, está no ventre do peixe. Engraçado que o motorista do peixe não ofereceu bala para Jonas não, nem água. Diz que as algas começaram a se enrolar na cabeça de Jonas. O Uber estava sujo. Estava sujo, começou a ter alga, cheiro de podre. Sabe aquela carnificina, aquela carniçada toda. Porque era o estômago do peixe. Era o lugar onde o peixe fazia digestão. E o peixe agora, o suco gástrico do estômago do peixe não dissolve Jonas, porque havia um propósito. Diga propósito.
Estudiosos, cientistas dizem isso é impossível. Ainda que um peixe grande engolisse ele, o suco gástrico derreteria. Irmão, quando Deus tem um propósito, nada no mundo vai derreter aquilo que Deus, aleluia, projetou para a sua vida. Pastor, se o cara desviar, e se ele morrer lá fora, escute. E se Deus tem um propósito, o desviado não morre. O desviado volta para cumprir o propósito. Então não se desvia, querido. Porque senão vai sofrer para voltar a cumprir o propósito. E Deus traçou uma rota para o peixe Uber. O local onde ele ia pegar era o caminho de Tarsis. Mas o destino era Nínive. Eu não sei quanto deu aquela viagem. Mas a Bíblia vai falar para a gente, olha só. Versículo de número 2, capítulo 2 e versículo 10. Falou, pois, o Senhor ao peixe. E o peixe vomitou a Jonas na praia. Sabe o que Deus falou para o peixe? Em 500 metros você chegará ao seu destino. Vai ser a hora de desembarcar o passageiro. Quando a baleia está chegando, o peixe está chegando assim, apareceu no GPS do peixe. Desembarque imediato. A baleia, uau, jogou ele. Onde? No lugar onde Deus havia preparado para ele. Só que pensa comigo. Pensa o fedor daquele homem. Pensa o cheiro de podre que Jonas desceu naquele lugar. Aqueles que perdem a rota serão devolvidos para uma rota alternativa e chegarão ao destino. Só que o cheiro geralmente será muito terrível, será um cheiro muito ruim. Não saia da rota. O caminho de Deus é perfeito. Diga isso, Salmo 18. Fraco, diga Salmo 18. Salmo 18. Só as mulheres digam Salmo 18. Salmo 18. Os homens digam verso 30. Verso 30. Todos digam o caminho de Deus é perfeito. O caminho de Deus é perfeito. Agora cutuca alguém e diz, então não sai do caminho. Fala para ele aí. Porque todo o restante dos caminhos serão imperfeitos. Todo o restante do caminho, todas as rotas alternativas, todos os atalhos vão ter pedras de tropeço. Terão feridas, machucados, cegueira, falta de cobertura, solidão. Sansão sofreu de solidão. Jonas estava solitário no interior do peixe. Uma das orações mais bonitas da Bíblia Sagrada está escrita no livro de Jonas. Depois você lê. Que oração! E do ventre do peixe Jonas clamou. Irmão, quando o homem entra no ventre do peixe, quando o homem entra naquele lugar terrível, ele vai lembrar que existe um Deus que tinha um propósito para ele e um destino para ele chegar. Jonas nem sabia para onde estava indo, mas quem contratou a viagem já tinha dado uma ordem para o Uber dizendo, quando chegar em determinado lugar, pode desembarcar o passageiro que eu me responsabilizo pela viagem. Glória a Deus! Então tem gente que vai chegar no seu destino muito machucado. Por quê? Porque escolheu rotas alternativas. O livre-arbítrio, irmãos, ele é um engano do homem. Você tem o direito de entrar onde você quiser, de falar o que você quiser, mas todos os direitos que eu tenho e você tem, não tira o propósito do porquê eu nasci e do porquê você nasceu. Existe um propósito em Deus. Você não nasceu à toa. Cutuca alguém aí e diga, você não nasceu à toa. Glória a Deus. O povo desviou da rota de Deus. Romanos 6:23 diz, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. O salário do pecado é a morte. Alguém pensa assim, mas eu conheço gente que peca e não morre. É a morte espiritual. Porque só os vivos sentem a presença de Deus, o morto nunca sentirá.
Só os vivos sentirão o bom perfume de Cristo. Morto não sente perfume. Só os vivos sentem o toque, o carinho, o afago do Espírito Santo. Morto não sente toque, morto não sente carinho, morto não sente afago. Mas os vivos são abraçados pela glória e sabem quem é que o abraçou. O Deus vivo te envolveu, o Espírito Santo te envolveu de amor. Você pode glorificar a Ele? Então faça isso da melhor forma que você puder. A Bíblia vai dizer, eu não vou entrar no mérito da questão hoje, que existe alguns que foram chamados para filho da perdição. Tem alguns que já são perdidos, porque nasceram para a perdição. Mas a Bíblia vai dizer que nós nascemos para a vida eterna, senão você não estaria aqui. Não fuja do propósito. Tem gente que diz assim, nem que seja na última hora, que o Senhor me deu um tempo para me voltar para a presença dEle. Presta atenção, irmãos. O destino é a vida eterna, mas existe um propósito na terra. O para quê, o porquê e o que você tem que fazer. Isto é o propósito da sua existência. Não fuja disso. Um homem só é feliz quando encontra o seu propósito. Não fuja disso. Não adianta, não vamos encontrar felicidade em amigos. Não vamos encontrar felicidade em dinheiro. Não, pastor, o dinheiro traz felicidade, irmão. Eu vou falar o que eu ouvi um pastor dizendo. Se o dinheiro traz felicidade, eu não sei. Eu sei que a pobreza traz infelicidade. Um monte de gente infeliz porque não tem dinheiro. O dinheiro, na minha opinião, só traz facilidades. Porque tem gente milionária pulando de cobertura de prédio. Tem gente milionária por causa de uma greve de 7 dias. E está pensando assim, o cara tem 1.500 funcionários, 5.000 funcionários, ele está com um revólver pensando nessa hora. Será que eu dou um tiro na minha cabeça? Será que eu não atiro na minha cabeça? Será que Deus vai falar comigo para eu não morrer? Será que eu me mato? O cara milionário. Então o dinheiro, ele compra algumas facilidades, mas nunca vai te trazer felicidade. Não troque a glória de Deus por dinheiro, não troque a glória de Deus por amigo, não troque a glória de Deus por amor, não troque a glória de Deus por afetos, não troque a glória de Deus por enganos e mentiras. Prefira a presença, prefira o amor, porque deste caminho você vai encontrar paz e segurança, porque como diz o Salmo 18, verso 30, a sua palavra é aprovada e o Senhor é escudo para aqueles que confiam nele. Sabe o que significa isso? Você andando no caminho e Deus te protegendo, você andando no caminho e Deus guardando a sua vida. Praga nenhuma chegará à sua tenda, mal nenhum virá contra a tua vida. Será que você pode celebrar a Deus por causa disso? Aplauda o Senhor. No livro de Gálatas diz assim: seguir, pois, para a liberdade com que Cristo nos libertou, e permaneceis firmes, e não vos submetais de novo ao jugo da escravidão. Nós já fomos tirados da escravidão. Não sai da rota, porque senão você vai se submeter de novo ao jugo da escravidão, meu irmão. O Senhor está recalculando a rota na vida de um monte de gente. Não era o plano dele. O plano de Deus é perfeito, o caminho de Deus é perfeito, é aplanado. Quando nós escolhemos rotas alternativas, o GPS de Deus, o sistema de posicionamento global, o Senhor vê em todos os lugares. Ele observa a sua localização atual e determina uma nova rota para você cumprir o propósito. Então cutuca alguém e fala: não saia da rota, não saia do caminho. Existe um propósito para a sua vida. Só quem crê nesse propósito dá glória a Deus. O que nos faz crer? O que nos faz crer que os nossos caminhos são melhores do que o de Deus? Explica para mim. O que faz você acreditar
que você pode ter um plano melhor do que o de Deus para a sua vida. Nesses tempos de paralisação, temos ouvido muitas pessoas dizendo: a volta do Senhor está próxima. Tem se cumprido a palavra. Lembramos de Mateus capítulo 24, falando do princípio das dores. E o que faz nós pensarmos que numa época dessa, eu posso ter alguma ideia brilhante para sair do marasmo? Não, a igreja é sempre a mesma coisa. O que você quer? Fala, o que você quer que a gente coloque aqui? Pensa comigo, pessoas entram aqui de palhaço, vai te divertir? O que você quer? Teatros, não mais palavras, pastor. Não tenha mais palavras. Vamos pôr teatro na igreja e o teatro vai falar com o coração do povo. O que você quer? Cadeiras estofadas, pipoca durante o culto, refrigerante. Alguém está pensando, seria uma boa, não é? Confessa, o Senhor está recalculando tua rota. Pipoca e refrigerante sendo servido, e você dizendo: não, salgada com manteiga não, eu prefiro a pipoca doce. Durante o culto, será isso? Preste atenção, irmão, nós não nos reunimos na igreja para sermos agradados. Nós não nos reunimos aqui para receber palavras de carinho. Nós nos reunimos na igreja para adorar aquele que vive para sempre. Nós nos reunimos para adorar a Deus. Nós nos reunimos para prestar cultos. Nós nos reunimos para bendizer o nome do Senhor que vive para sempre. Se isso é verdade na sua vida, então se expresse a Ele aí, vai. Para que você reuniu aqui? Então se expressa diante dele. E aí quando você adora ao Senhor, Ele te dá palavras de ânimo. Quando você bendiz a Deus, Ele traça um destino extraordinário para você. O destino já foi traçado? Glória a Deus. Ele coloca facilidades no meio do percurso. Sabe? Você correndo debaixo de um sol quente, igual quando você vê aí meia maratona, 10 quilômetros da tribuna, correndo debaixo de um sol quente para chegar num destino, para chegar no objetivo. E de repente você passa por algum lugar que tem chuveirinhos. Oh, refrescou. Aí você passa em outro lugar, tem copinhos de água. As pessoas tomam água, jogam na cabeça. Aí passa em outro lugar, tem bananas e bolinhos e maçã. Sabe o que é isso? Estão facilitando o percurso. Deus, Ele está dizendo para você: se você seguir no caminho, eu vou facilitar o seu percurso. No mundo você vai ter aflições, mas tenha bom ânimo. Vai ter lugares que você vai sentir um refrigério, um chuveirinho. Vai ter lugar que tem uma frutinha esperando você, porque a terra tem que produzir o melhor para a tua vida. A tua família sentará à volta da tua mesa para celebrar as suas conquistas. Deus vai te abençoar na rota que Ele tem preparado para você. Dá um glória para Ele aí bem forte. Hoje em dia minha esposa falou para mim, é verdade: Fábio, sabe por que a igreja está do jeito que está? Porque os pastores, estamos inseridos nesse contexto, não pregam mais sobre a volta de Cristo. Nós não mais falamos de arrebatamento. Se eu perguntar para 50% da igreja aqui, não sabe o que é o arrebatamento. Da igreja que eu dirijo. Se eu não sei a promessa que está preparada para mim, por que eu tenho que andar no caminho que também já foi preparado? As pessoas não sabem de tudo que vai acontecer antes do arrebatamento da igreja. As pessoas entraram na igreja para viver um evangelho do oba-oba, tudo festa, tudo legal, oh, que bacana. Não se prega mais um evangelho da aflição. O evangelho do sofrimento, da tristeza, da angústia, do choro e da lágrima. O evangelho do Senhor que diz: você vai chorar a noite inteira, mas de manhã já está vindo o riso para o teu rosto. As pessoas só querem rir, não querem mais chorar. Gostamos daquilo que nos enterte. Você passa a maioria dos seus dias vendo vídeo de palhaçada na internet, rindo com aquilo que deveria fazer a gente chorar.
Sabe por quê? No Espírito Santo, um pastor botou fogo nos filhos, está sendo julgado se ele estuprou as crianças ou não, e eu não quero ser juiz desse pastor. Sabe por quê? Porque a igreja está dormindo num porão fora da rota, fora do propósito, e cada discípulo tem o líder que merece. Poxa, como é que pode? Os caras estão seguindo o pastor falando de tal, que é maior isso, maior aquilo. Ele merece ter aquele líder. Se você quer ter um líder melhor, então ore pelo seu líder, para que Deus dê visão, para que Deus amplie, sabe, o amor deste líder pelo Senhor. Queridos, eu sou apaixonado por Deus. Eu sou apaixonado pelo Espírito Santo. Existe um objetivo, um destino traçado para a minha vida e um propósito para eu cumprir. Está faltando amor pelo Espírito. As pessoas falam hoje nas igrejas assim, ó, o Espírito Santo está aqui. As pessoas fecham os olhos e põem a mão no coração. Tem anjo aqui. As pessoas saem no avião, pula, grita. Parece que o anjo tem mais poder do que o Espírito Santo, porque o anjo foi enviado com a bandeja na mão para entregar a vitória. Ninguém veio na igreja para receber a vitória na bandeja. Nós viemos para a igreja para adorar ao Senhor, para entregar, para ofertar o nosso melhor louvor, a nossa melhor adoração, a nossa atenção. Por isso que eu falei para vocês, não desvie a sua atenção. Se você não consegue prestar atenção em 30 minutos da palavra, então você está fora da rota. E eu já ouço o barulho do GPS de Deus e aparecendo a inscrição, recalculando a rota. Deus vai recalcular a rota, porque muitos estão perdidos dentro da igreja. Muitos perdidos fora da igreja. E um tanto mais dentro da igreja. No livro do profeta Joel, há uma profecia. E esta profecia que tem ali é que os jovens teriam sonhos e visões. Os velhos teriam sonhos, os jovens seriam profetas. Mas só que antes, no capítulo 1, vai falar de alguns demônios que visitou a lavoura daquele povo. E aí começa a falar do migrador, cortador, devorador e destruidor, 4 demônios. E um dia, ministrando uma palavra, fiz uma analogia com os demônios que têm agido dentro da igreja. Porque a árvore pode estar plantada, mas não tem mais frutos. A árvore pode ter plantada, mas não tem mais folha. Cada demônio tem uma ação. A árvore pode estar plantada, mas não tem mais vida, não tem mais seiva. E aí vem então o devorador, arranca pela raiz e joga fora. Tem gente pregando sem a vida de Deus, sem frutos e sem folhas. Tem gente cantando sem vida, sem frutos, sem folhas, sem Espírito Santo. E uma igreja que se reúne em torno de um forno frio, que não tem mais pão, o pão da vida. Não está mais no meio do povo. Estamos dormindo enquanto a tempestade está assolando o lado de fora. Eu quero ler Colossenses, põe para mim, Wildes, aquele que eu te pedi. O versículo, eu quero que você leia comigo. E depois de você ler isso, nós vamos ficar de pé em nome de Jesus. Diga assim comigo: Senhor, não precisa recalcular a rota. Diga, eu já entendi o recado. Olha só, Colossenses 1,19. Porque aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Pode pôr 20. E que havendo por ele feito a paz pelo sangue da sua cruz. Claro que está falando de Jesus. Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, tanto as que estão no céu como as que estão na terra. Sabe o que é reconciliação? Conciliação é quando o homem se encontra em Deus. Reconciliação, quando o homem estava perdido e precisa ser reconduzido ao destino. Recalculada a rota. O Senhor quer te reconciliar hoje com Ele. Porque por meio de Jesus o perdão dos pecados é anunciado. Por meio de Jesus Ele recalcula a tua rota e te devolve ao destino que Ele preparou para você. Reconciliando com Ele mesmo todas as coisas.
tanto